Tarde, senhores. Boa tarde, professora. Boa tarde. Então. Curso de eletromecatrônica. Mas cadê tuas coisas? Cadê tuas coisas? Não tô vendo nada. Gente, seguinte. Então, ó. A gente, na última aula, o que nós trabalhamos lá? A gente viu alguns exercícios de código de cores de resistores, vocês lembram? Então, na última aula lá, a gente estava trabalhando e vocês ficaram de fazer alguns exercícios de código de cores de resistores, certo? Exatamente essa folhinha aqui, ó, que era para vocês começarem a resolver. Então, o nosso planejado, hoje eu estava com quem já estava comigo aqui antes, já estava comentando, o planejado hoje é passar rapidamente nisso daqui, tá? Se vocês tiverem dúvida, a gente volta. Eu vou fazer alguns aqui, ó. Se a pessoa ficou com dificuldade, não tem problema, pode assistir o vídeo ou pode me perguntar o que você tá com dúvida, você me pergunta, tá? Aí, como esses exercícios eles já foram resolvidos, estão no vídeo lá, qualquer dúvida também pode assistir o vídeo. Aqui eu vou fazer um ou outro, tá? Pra gente agilizar um pouquinho o processo. E, ó, a nossa ideia, eu dei é fazer hoje até circuitos, até associação de resistores em série, certo? E amanhã a gente inicia a associação de resistores em paralelo. Tranquilo? Então, hoje associação de resistores em série, amanhã iniciamos a associação de resistores em paralelo, e isso aqui vai até a associação de resistores em série, paralelo e misto. Eu vou trabalhar com vocês até sexta-feira. Então, até sexta-feira a gente vai ter que desenvolver vários exercícios. Quando a gente estiver fazendo esses exercícios, não basta só eu explicar. Se eu só passar a explicação, vocês vão ter dificuldade. Então, eu escutei que alguns aí falaram, cadê o caderno, não sei o quê. Gente, para a aula de hoje é tranquilo, se você tiver com uma folhinha lá, beleza. Agora, para a aula de amanhã, que é circuitos em paralelo, você vai ter que estar com o teu caderno e com lápis para fazer exercício juntos. A gente vai propor o exercício, vou dar uns minutinhos para vocês fazerem, e a gente vai corrigir amanhã mesmo, pelo menos uma série deles, uma quantidade deles, para vocês conseguirem se desenvolver sozinhos depois. Então, a aula de amanhã precisa estar com a calculadorinha, a aula de hoje também, tá? Mas a aula de amanhã não pode faltar a calculadora e não pode faltar o caderno e o lápis, tá? Mas daí na aula de amanhã a professora vai dar além da aula, vou dar mais um trabalho? Sim, amanhã vai ter o trabalho avaliativo. Ele é um pouquinho mais trabalhoso. Não façam em comunidade. Não façam em comunidade. Tentem fazer sozinhos para eu poder medir como é que vocês estão, porque não adianta você tirar 10 e você copiou tudo do colega. Então, façam com cuidado. Mas eu preciso a avaliação não é para você passar ou não passar, é para eu ver como é que está o teu nível. Você tem que ser bem sincero, então, comigo nisso. Com vocês mesmo, né? Então, vamos lá. Nesse primeiro exercício aqui, vocês lembram o que tinha que fazer? Então, nesse primeiro exercício, o que vocês estão vendo o exercício ou não? Não. Não? Deixa eu compartilhar ele aqui, então, peraí. Eu estou compartilhando um PowerPoint, eu vou compartilhar o PDF direto, então, que fica melhor até porque eu consigo escrever no PDF. Então, aqui, ó. No PDF, tá aqui, então, senhores. Só responder uma pessoa aqui que está perguntando se vai ter aula hoje, eu vou falar que sim, já estamos reunidos. Estamos aqui. Gente, sério, ontem não teve aula porque vocês já sabem, né? Acabou falecendo uma pessoa muito querida, uma mãe de uma pessoa muito querida aqui, por todos do Senai, na verdade. E é por isso que não teve aula, mas dentro da possibilidade, sempre teremos aula no mesmo horário, tá bom? Tranquilo? Então tá, vamos lá. No primeiro exercício, a gente teria que fazer o quê? Verificar se esses resistores são comerciais. Então, basicamente, você tinha que ir lá na tabelinha da página 30, 29 e 30 lá. Olho aqui, ó. E a gente vai ter aqui, 28, não, 29. Então, tínhamos essas tabelinhas aqui.
certo? O primeiro resistor, o que ele mostrava para nós? Vocês lembram do valor? Qual que era? Qual que era o valor do primeiro resistor, gente? 6,8. 6,8, isso mesmo, ó. O primeiro resistor é de 6,8. Tem 6,8 aqui? Tem, ó. 6,8, o resistor de 6,8, se tem... Opa! Se tem 68, lembra que eu falei para vocês? Tem 6,8, tem 680, tem 6.800 e tem 68.000 e assim vai. Mas pode falar, filho. Desculpa, não tem como ter tão 0,68, né? 0,68 tem. Tem como 0,68 tem. Uhum. Sabe quando que vai ser? Digamos que você tivesse, olha, você fez uma pergunta bem interessante, filho, e uma pergunta que vai cair bem na avaliação, assim, de lasqueira, mas já que você me perguntou, então, digamos que você tem um resistor assim, ó, eu vou usar já o 68 mesmo, para facilitar a vida da gente, ó. Digamos que você tenha um resistor que é azul. Opa, eu vou fazer o resistor aqui, vou fazer ele, desenhar ele aqui para ficar mais fácil. Digamos que você tem esse bonitão aqui, ó, parece um ossinho, mas é um resistor, e as cores deles são essas, ó, azul, azul, que mais? 8 é cinza, né? Azul, cinza, e dourado. Dourado, não sei que cor que poderia representar o dourado. Eu vou colocar esse laranjado fosforescente aqui, mas vocês sabem que é ouro, né? E daí, de repente, ele tem uma faixa vermelha, digamos assim, ó. Né? É só para você ver como a importância desse carinha aqui, ó. Então, esse cara aqui, ele é o dourado e ele tá na terceira faixa, ou seja, ele é um multiplicador. Multiplicador. Certo? Então, ele é um multiplicador. Isso quer dizer o quê? Que esse resistor aqui, ó, como que eu iria fazer a contabilidade dele? O 6, que tá aqui, né? Deixa eu apagar aqui só essa parte. O 6, que é esse cara aqui. O 8, e esse aqui, ó, tá multiplicando por dourado. Multiplicando por dourado, o dourado é 0,0... Perdão, o prata, que é 0,02, me desculpem. Aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui, que vai ficar melhor. Aqui. Deixa eu entrar aqui para a primeira página. Aqui, ó. Ó, o dourado é um multiplicador 0,1 e o prata é um multiplicador 0,01. Então, nesse caso aqui que a gente estava comentando, ele ficaria desse jeito, né? Tá aqui o resistor, parecendo um ossinho, e ele é azul, cinza, e digamos que esse daqui seja o prata, né? Ficou mais parecendo o prata aqui do que aqui. Mas se fosse azul, cinza e prata, e depois uma outra faixa aqui vermelha, uma outra faixa aqui poderia ser vermelha, então esse resistor seria assim, né? 6, 8 vezes o prata vale 0,1, então 68 vezes o 0,01 vai dar 0,68 ohms. Tolerância vermelha, mais ou menos 2%. Então, pode ter resistor de 0, alguma coisa. É mais raro, mas pode. Vocês lembram aqueles secadores de mão com ar quente lá do Senai? Todo mundo já secou a mão naquilo lá? Não? Não conhece? Já. Então, aquele secador de mão lá, a gente... Quando tinha tempo e tinha turma legalzinha, a gente arrumava eles lá na sala de aula. E no lugar de ter um fusível para proteger o circuito, tinha um resistor de 1,47 ohms. Um resistor bem baixinho no lugar do fusível para fazer a parte de proteção do circuito.
E quando a gente ia fazer manutenção, geralmente era ele que estava torradinho, assim, quando dava um surto de corrente. Então, tem resistores lá bem baixinhos mesmo. Posso ter um resistor lá de... Só que daí mais nessa... Geralmente resistores com valores pequenos, eles estão mais na série 3 aqui, né? Com três números, assim, ó. O resistor que a gente tinha era esse aqui, ó. 1,47. Como que ficaria as cores dele? Marrom, amarelo, violeta, dourado e a tolerância, se não me engano, era ouro. Era ouro, sim, mais ou menos 5%. Mas pode ter esses valores bem baixinhos mesmo. Entenderam, gente? Tranquilo? Entendi. Sim. Para fazer esse exercício, alguém não fez ou alguém está com dúvida? Posso passar para o próximo, gente? Pode. Pode falar. Eu não fiz. Faz a explicação para mim, porque eu não participei da aula de ontem, só para... Não, basicamente isso. Ó. Deixa eu só pegar a foto dele, só me dá um minutinho, tá? Eu vou pegar a foto dele, que daí fica mais tranquilo de eu falar. Que nem esse exercício, o primeiro, o valor dele era 6,8K, né, gente? Isso? 6,8K? Me ajudem, meus queridos. Isso, era 6,8K. Então, se o resistor... Oi? Ohms? 6,8 ohms. 6,8? Oi? Tudo bem? Gente, vocês têm que tentar entrar às 2 horas, porque senão eu tenho vários alunos, os outros alunos eles podem ficar chateados e vocês... Entre 2 e 5. Oi? Entre 2 e 5. Não, mas 2 e 5 tá tranquilo. Então, assim, só para a gente ver aqui, ó. O que era para fazer esse exercício? Então, eu tinha lá o valor do exercício, deixa eu pegar ele aqui de novo, só para eu me lembrar, eu vou tirar a foto de novo para ser mais rápido. Vamos lá na página 40. Acho que é a página 40? 42, resistência elétrica. Vamos aqui. Ó. O exercício que era para vocês terem visto era esse aqui, né? Ó. Então, o que a gente tinha aqui? Ali, ó, é 6,8, só que não é 6,8 ohms, tá? É 6,8K ohms. Aí tá a importância. E aí tá a importância porque a gente vai ter que ir com bastante calma hoje. Não tem mesmo como... Alguém me falou só 6,8, então não tem como a gente agilizar o processo, tá? Vai ter que ir devagarinho. Então, ó, se o resistor é de 6,8K, isso quer dizer que ele é de 6.800 ohms. Tem diferença? Bem grande, penso no tamanho da diferença. Né? Tem uma diferença bem significativa. É a mesma coisa que eu te entregasse R$6,80 e quisesse estar te cobrando 6.800. Então, é uma diferença bem significativa. Então, tem que tomar bastante cuidado. Então, quando eu falo que é 6,8K, quer dizer que esse 6,8 está multiplicando por 10 a terceira ohms. Então, ele é um resistor de 6.800. Então, o que era para eu ter feito? Para eu vir aqui nessa tabela da página 29 e 30, então são 3 tabelinhas. Então, no primeiro exercício, o primeiro resistor era de 68 ohms. Eu vou vir aqui, ó, esses são valores comerciais de resistores. Valor comercial é aquele valor que você vai na loja de componentes eletrônicos e eu vou ter aquele resistor. Ah, se eu quisesse um resistor de 67 ohms, teria? Não, ó, pode ver, 67 ohms não tem, mas tem 68. Posso usar o de 68? Posso usar o de 68. Então, eu vejo aqui, ó, que se o resistor é de 6.800, isso quer dizer que se tem de 68, tem de 6.800, tem de 68.000 e assim vai. Então, o que era para fazer? É comercial? Sim. Esse é comercial. Qual que é a faixa de tolerância dele? Ó, é de 5%, pode ser de 2%,
pode ser de 2% de tolerância, pode ser de 10% de tolerância e pode ser de 20% de tolerância. Certo? Então, essas são as faixas de tolerância que esse resistor, eu consigo comprar ele. Daí tinha outro resistor lá, o próximo era de 35 ohms. 35 quilo-ohms. 35 quilo. Tem 35 aqui nesses resistores? Tem 35? Não. Então, 35 não é um valor comercial. Daí você coloca, esse não é comercial. Ah, o de 2.700 é comercial? Ah, de 2.700, ó, tem 27 aqui. Se tem 27, tem 2.700. Mesma coisa do anterior. Entendeu? Tudo bem? Fácil, né? Então, vamos lá. Continuando lá. Voltemos para a página 40. Então, esse primeiro exercício, basicamente, era isso que você tinha que fazer. Identificar lá qual que era se o resistor era comercial, e é bacana você tentar decorar um pouquinho desses valores comerciais, que são os que a gente mais usa, né, para fazer as atividades práticas. Aí, ó, tinha um outro exercício que falava assim, ó, qual a faixa de valores em ohms garantida pelo fabricante? Se ele tem, ó, 150 ohms, mais ou menos 20%. 150 ohms é o valor nominal dele, né? Quando você for comprar o resistor, ele vai ser de 150. Só que ele tem uma tolerância, um erro ali, ó, de mais ou menos 20%. Ou seja, ele pode ser 150 menos 20%, que vai dar 120, pode ser 150 mais 20%, que vai dar os 180, certo? Prof, Então, pode falar. você explica por que tem que, tipo, a tolerância de 20%, mas por que tem que diminuir? Porque é mais ou menos 20%. É assim, ó, o valor nominal dele, o valor normal dele é 150, tá? Quando você for comprar, vai estar escrito lá na caixinha do resistor 150. Só que daí você pega o teu multímetro e vai ver lá que o resistor está com 121 ohms. Se a tolerância dele é de 20%, você pode reclamar pro fornecedor do resistor? Não pode. Por quê? Tá ruim. Imagine, 150 para 120, pelo amor de Deus. Mas se tá dentro da faixa de tolerância, você não tem que reclamar. Ah, tá. Entendi, então. Triste, né? Isso mesmo. Aí, a gente tem um outro ali, ó, que é para você fazer a mesma coisa, só que daí com resistor de 150 ohms. Resistor de 150 ohms. O que eu teria que fazer nesse caso? Se o resistor é de 150 ohms e uma tolerância de mais ou menos 1%, o que eu tenho que saber? Para saber quanto que é 1% de 150, eu vou lá e faço 150 vezes 0,01. E vou descobrir que 1% de 150 vai ser quanto? 1,5. Isso mesmo. Então, vai ser lá, ó, 150. Olha que belezinha esse resistor. Ele pode ir até 151,5 ou 148,5. Olha que belezinha esse resistor. Já não tem uma qualidade bem melhor? Uma tolerância bem... Já a tendência de funcionar direitinho no teu circuito já vai ser bem melhor. Tudo bem? Dúvida nesse aqui? Tudo bem, senhores? Sora, eu tenho uma dúvida. Duvide. Do que é feito um resistor? Depende. Depende do resistor. Tem resistor de fio, tem resistor... Tem uma... acredito que um dos slides que eu vou mostrar para vocês tem uma série de resistores. Professora, Pode falar. tem como voltar aquele exercício? Pera. Deixa eu fechar aqui. Esse aqui? Esse? Isso. Aham. Diga. Qual a dúvida? O primeiro. O primeiro? Ó, primeiro,
150 ohms com uma tolerância de mais ou menos 20%. O que isso quer dizer? Que você tem lá 150, tem que saber quanto que é 20% de 150. Então, multiplica 150 por 0,2 e você vai saber que 20% de 150 vale 30. Então, você vai fazer 150 mais 30, que vai dar 180, e 150 menos 30, que vai dar 120. Então, um resistor de 150, mais ou menos 20%, ele pode ir numa faixa de 120 até 180 ohms. Entendeu? Aham. Beleza. Próximo item lá. Vamos lá. Esse cara aqui, ó. Esse daqui, me parece que vocês podem ter dúvida nele, tá? Porque esse daqui eu não expliquei todo ele ainda. Porém, é o conteúdo que a gente vai iniciar na aula de hoje também. Ó, Esse aí não era pra gente fazer, né, professora? Não, mas eu vou fazer eles para vocês. Que daí eu já vou mostrando as cenas dos Mas aí por próximos. último, então, professora. É lei de Pera Ohm, aí. né, prof? Ah, é uma fonte que você me mandou aqui no WhatsApp? Eu já coloco, eu vou colocar lá no grupo, pode deixar. Eu vou falar sobre resistores novamente. E daí você colocou uma placa lá com um dos alunos aqui colocou uma placa bem bacana para mostrar para vocês com os dissipadores de calor bem bacana. Eu já vou colocar para vocês verem. Já só me dão uns minutinhos, tá? Então vamos lá. Gente, avisa os amigos de vocês que estão conversando comigo pelo WhatsApp que eu não consigo atender agora porque eu tô conversando com vocês. Se eu conversar com eles, daí eu deixo de dar aula, tá? Mesmo quem não tá conseguindo entrar, depois a gente vai ter que resolver. Ou mais tarde, ou antes de começar a aula. Então, continuando aqui, ó. Um resistor de 39 kΩ, mais ou menos 5%, aplicou-se uma tensão de 78 volts, tá? O assunto que a gente vai iniciar um pouquinho... Oi? É lei de Ohm. Isso mesmo. O assunto que a gente vai iniciar hoje, um pouquinho, bem de leve, vai ser exatamente a lei de Ohm. O que a lei de Ohm me diz? Ela diz que o V, ele chora ou ele ri? O V, ele ri, certo? Então, a lei de Ohm é exatamente essa aqui, ó. Ela me diz que o V ri. E, povo, entendendo bem a lei de Ohm, você tá passado na matéria. Sério isso? Sério. Mas é tão fácil, mas quando você for fazer análise de circuito com a lei de Ohm, você vai ter um pouco de dificuldade. Faz parte, tá? Então, por isso que a gente vai pedacinho por pedacinho. Então, aqui, ó, nesse exercício, ó, um resistor de 39 kΩ, mais ou menos 5%, aplicou-se uma tensão de 78 volts e mediu-se uma corrente de 1,94 miliamperes, tá bom? Então, sabendo que os instrumentos utilizados eram de grande precisão, isso quer dizer, o instrumento que foi utilizado, eles eram de precisão, então eles foram aferidos, foram calibrados, então a medição deles está correta, certo? Então, o que eu teria que fazer? Calcular qual que é o valor da resistência, se o valor da tensão é 78 e o valor da corrente é de 1,94 amperes. Gente, eu consigo calcular qual que é o valor do resistor pela lei de Ohm? Consegue. Como que eu calculo? V sobre V sobre I. Isso mesmo. Então, para eu calcular a tensão, eu vou pegar aqui, ó. Para eu calcular a resistência, eu vou pegar a tensão, que é 78 volts, divididos pela corrente, que é 1,94. Isso daqui é o maior índice de erro em todas as avaliações. Pode falar. O que é aí? E é corrente. Isso daqui a gente precisa saber. Ó, filho, é aquele negócio, gente, eu consigo algumas coisas.
A turma, eu mandei um e-mail agora para o coordenador de vocês para a gente ver como é que vai ficar uma parte da turma, tá? Eu já vou responder para vocês, só que eu preciso ler escutar o que o coordenador mandou. Então, aqui, ó, nesse exercício aqui, eu vou colocar aqui, tá? Eu vou escrever aqui para ti. Ô, meu pai, eu vou escrever aqui, ó. O V é a tensão. E o I, gente, o I é corrente elétrica, tá? Corrente. Isso aqui é importante você saber. Só que veja aqui, ó, a corrente elétrica tá 1,94. O jeito que eu coloquei tá certo? Não tá certo. Por que que não tá? Porque é 1,94 mili, isso mesmo. Tem um milho ali multiplicando. 1,94 vezes 10 elevado a menos 3. Então, se eu fizer essa conta aqui, ó, eu vou descobrir o valor do resistor. Qual que é o valor do resistor? Podem fazer lá, gente. (78) divididos por 1,94 expoente a menos 3. E vamos ter... Pode falar, filho. Esse 40,206, escrevi como 40,21, esse que eu não entendi, né? Eu vi o vídeo da outra aula da professora lá. Ah, esse 40 é 40.226, você fez? 226? 206. Ah, perdão. 40.206. Você está vendo aquela vírgula, aquele ponto que tem na calculadora? Que depende da calculadora. A minha já está programada corretinha. Está 40.206. E se você colocar lá na anotação de engenharia, sabe o que é anotação de engenharia? Sim. Na calculadora? Se você colocar lá na anotação de engenharia, você vai ver que vai ficar 40,206 vezes 10 elevado à terceira, ou 40,206 K, né? Então, vai ficar mais ou menos deste jeito aqui. 40,206 quilo, certo? É ponto, né, vírgula? Desculpa, professora. Eu que não prestei atenção. Tá tranquilinho. Agora, veja aqui, ó. Qual que é o valor nominal do resistor? 39K. Só que ele tem uma tolerância de mais ou menos 5%. O que vocês acham? Por que deu um pouquinho diferente? O resistor é de 39, mas está com 40, porque ele está dentro da faixa de tolerância. Isso mesmo. Então, esse exercício... Aí, pode falar, filho. Por que o 10 ficou positivo? Por que o 10 ficou positivo? Esse aqui? O expoente ficou positivo. Ah, mas sempre que ele passa para cima, ele vai ficar positivo, querido. Você fez 78 sobre 1,94? Vezes 10 a menos 3. Tem que colocar vezes 10? Expoente a menos 3. Gente, vocês estão com a calculadora Casio aí? Eu vou ligar minha câmera para mostrar para vocês. Vai pegar, professora? Pega ela lá, então, por favor. Eu vou pegar a câmera aqui. Tá bom. Professora, Pode falar, filho. eu coloquei aqui na calculadora, também é da Cássio, 78 divididos por 1,94 vezes 10 elevado a menos 3, daí tá dando 0,040206. Que eu não consigo ver como é que você tá fazendo. E deixa eu só colocar a minha calculadora, daí a gente faz junto. Eu vou mostrar para vocês a minha calculadora aqui, daí a gente faz junto, tá bom? Eu tô achando que vocês não estão sabendo utilizar direito a calculadora. Me dá um minutinho só, tá? Eu já tô ligando a câmera. Cadê ele? Vem cá. Aqui tá certo. Só, ó, o que você vai fazer na tua calculadora? Vai, coloca lá, 78 divididos 1,94. Tá vendo ali, ó, embaixo do 3 tem um ESP? Tem um EXP?
Tá vendo? Eu não tô vendo tua câmera, professor. Não, eu não tô passando na câmera. A minha câmera ainda tô ligando ela. Eu tô pedindo para você olhar lá, na tua calculadora. Deixa eu ver isso aqui. Aqui, ó, eu vou parar de compartilhar o exercício, tá, filhos? E eu vou compartilhar agora a minha câmera. Voltei já. Aonde você tinha saído, filho? Meu Deus do céu, não acredito que você saiu na hora dela. Eu fui pegar a coadora, professora. Ah, tá. Compartilhar a minha calculadora. Tá vendo aqui? Estão vendo a minha calculadora, filhos? Sim. Todo mundo? Então, ó. Sim, então, estamos assim, vendo, estamos vendo. Perfeito. Ó, então, o que vocês têm aqui, ó? Tá vendo como que você vai colocar na sua calculadora? Desse jeito, ó. Primeiro você vai limpar ela e você vai colocar 78. Deixa eu tentar aumentar aqui, ó. Eu vou segurar ela para ficar mais fácil vocês enxergarem. Minha mesa tá bagunçada, eu não estava preparada para ligar a câmera hoje. Então, ó, eu vou colocar lá, ó, 78 divididos. Deixa eu ver se eu coloquei 78. Divididos por, ó, 1,90. Era 96 ou 94? José, você me ajuda? 94, prof. Obrigada, 94. filho. 94. Tá vendo esse exp aqui, ó? Expoente a menos 3. Então, vai ficar desse jeitinho na tua calculadora lá, ó. Veja lá em cima como é que tá. Tá vendo? Tá assim? Sim. Agora dá um igual. E vai chegar lá, ó. 40.206. Certo? Sim. Aí você vai clicar aqui, ó. Tá vendo esse eng aqui, ó? Eng. E daí ele vai ficar aqui ó, na potência de 10, veja lá, ó. Vezes 10, 40,206 vezes 10 elevado a terceira. Ai, meu Deus do céu, que difícil de focar. Aí. Tá vendo? Vezes 10 elevado a terceira lá? Professora, você apertou end e daí você foi aonde? No menos 3. Ah, aqui no end que você diz? Isso aí. Ó, eu cliquei só aqui no end. Dele já foi direto para esse valor. Tá, entendi. Obrigado. Gente, usem, tá vendo esse expoente aqui, ó, não sei se a turma 84 é acostumada a utilizar, mas use isso daqui para ser a potência de 10, tá? A partir do momento que você usa isso daqui para ser a potência de 10, facilita a tua vida. As contas vão ficar bem mais fácil, tá bom? Então, eu vou deixar minha câmera ligada, que se for necessário, a gente vai utilizar mais vezes a isso daqui para vocês verem, tá bom? Vou desligar aqui e vou compartilhar o exercício de novo. Então, esse daqui vocês entenderam, né? Esse exercício aqui que a gente estava fazendo, como é que ele ficou? Ele ficou lá, deixa eu desligar aqui. Compartilhar esse exercício, ó. Então, ele ficou desse jeito, ficou lá. Não ligou a minha câmera, não, né? Então, aqui, ó, 39K é o valor nominal do resistor, porém, como o resistor, ele tá com uma resistência um pouquinho acima, só que ele tá dentro dessa tolerância de 5%, então tá tudo correto. Entenderam? Sim. Entenderam, Sim, gente? prof. Tranquilo? Sim. Então, beleza. Qualquer coisa, gente, por favor, já dá um grito aí. Então, próximo cara é esse cara aqui, ó. Eu vou fazer ele bem rápido com vocês aqui, ó, porque já é 12h35, mas dá pra gente trabalhar bem tranquilo. Então, lá, ó, laranja, laranja, laranja e prata. Laranja, laranja, laranja e prata, o que isso quer dizer? Laranja
Esse resistor vai ser de quanto? 3,3 K, Mesmo. tolerância de mais ou menos 10%. 10%, isso mesmo, ó. Ai, eu tenho que arrumar aquelas canetinhas finas, sabe? Eu já falei para vocês, eu escrevo com a ponta do dedo, mas aí fica escrito tudo grandão. Então, aqui vai ficar um resistor de 3K ohms, mais ou menos 10%. Por quê? Dígito, multiplicador, tolerância de 10%. Agora aqui, ó, azul, cinza e preto. Azul, quanto que é? 6. Cinza. 8. Preto, 10 elevado a 0. 0. 10 elevado a 0 é a mesma coisa que 1. Então, nesse resistor aqui, ó, ele é um resistor de 68 ohms. Tem o valor da cor da tolerância? Tem a cor da tolerância? Não tem. Então, quer dizer que ele é um resistor de 20% de tolerância. Sempre, resistor com 3 cores só, 20% de tolerância. Próximo lá, violeta, verde, marrom e ouro. Violeta, 7, verde, 7, verde, 5, marrom, 10 elevado a 1. 10 elevado a 1. Então, ó, violeta, verde, vezes 10 elevado a 1, vai dar um resistor de 750, como a tolerância é ouro, mais ou menos 5%, né? Ouro 5%. Opa! 5%. Gente, difícil isso daqui? Não. Posso passar o gabarito depois? Tem algum deles que vocês querem que eu faça? Não. Tem que ser sincero, Tranquilo. gente. Tranquilo? Tranquilo. Sim. Podemos ir passar? Faz aquele ali debaixo do marrom, cinza, violeta, laranja, vermelho, sabe? Perfeito. Uhum. Vamos lá. Só um pouquinho aqui. Então, aqui, ó. Esse aqui, deixa eu só pegar uma cor menos fosforescente. Marrom, cinza, violeta, vermelho. Ops. Não liguei a câmera, não. Aqui dele. Aqui. Então, aqui, ó. Marrom. Esse aqui, né? Marrom, cinza, violeta, laranja e vermelho. Marrom, quanto que vale? Marrom vale 1. Cinza, 8. Ó, como esse daqui tem 5, então esse daqui, ó, dígito, tá? Sempre que tiver 5 cores, quer dizer que tem 3 dígitos e o 4º dígito que é multiplicador. Então, esse daqui é o multiplicador e esse daqui é a tolerância. Então, marrom, cinza, o violeta vai ser dígito, então é número. Agora, o multiplicador. O laranja, quando é multiplicador, ele vale 10 a terceira. E a tolerância vermelha é mais ou menos 2%. 2%? É, 2%. 2%, isso mesmo. Mais Entendi. ou menos. Eu tinha ficado curioso porque a maior parte deles tem 4, esse daí tinha 5. Ah, sim, tá certo. Vamos só façam para mim aqui, ó. Não sei se alguém já fez e tudo, mas faz para mim aquele último ali, ó. Vermelho, amarelo, branco, prata e marrom. Pode ser? Qual que é o número dele? Podem falar alguém aí que já Professora, tiver. 2,49 ohms. 2,49 ohms. Isso mesmo. Fala, querido. o meu deu a mesma coisa que o dele, 2,49 ohms, mais ou menos 1%. Mais ou menos 1%. Mais ou menos 1%. Isso mesmo. Perfeito. Isso mesmo, gente. Professora, Pode falar. o último é sempre tolerância, sempre. O último é sempre tolerância, pelo menos nesses que a gente vai ter. Se tiver mais 5 cores, o que é raríssimo, aí é o coeficiente de temperatura, é o quanto que ele aguenta de aquecimento, mas isso é raríssimo ter em resistores. Você pode ver que na tabela lá,
depois da tolerância, tem mais um coeficiente de temperatura lá. Quanto que ele aguenta de aquecimento. Mas isso nesses resistores que a gente usa, praticamente, eu não tenho nenhum, nem no Senai, eu não tenho nenhum para mostrar para vocês, porque ele é muito raro de utilizar. Bom, e depois eu vou mostrar a placa ali que o deixa eu me lembrar, eu lembrava do nome de quase todo mundo, mas eu esqueci depois das férias. Deixa eu ver, Rosivaldo. O Rosivaldo, ele me mandou uma placa, depois eu vou mostrar para vocês, eu vou ter que colocar aqui na tela para mostrar para vocês alguns componentes ali, e como é que esses componentes aí, o que é um CI, tem uma coisinha legal aqui, depois para mostrar para vocês. Então, continuando, gente, desse daqui, tem mais algum que vocês tenham tido dúvida? Tranquilo? Aí a gente tem esse cara aqui, ó. Como esse daqui, o pessoal às vezes tem um pouco mais de dúvida. Digamos que eu tenho um resistor lá de 12K ohms. 12K ohms, se tiver um pouco de dificuldade, pega e faz a multiplicação ali, tá? Porque senão, que nem esse aqui, ó, às vezes a pessoa tem dificuldade para fazer. Então, aqui, ó, esse primeiro cara aqui, ó, é de 12 kilo ohms. 12 kilo ohms quer dizer que ele é um marrom, vermelho e laranja. Tolerância de mais ou menos 1%, quer dizer que a última faixa é marrom. Então, primeiro, marrom, vermelho, laranja e marrom. Próximo. Esse próximo aqui, quanto que vocês fizeram? Fala para mim alguém aí. Amarelo, violeta, preto e prata. Gente, me desculpem, mas eu tenho uma ligação de um professor. Um minuto só, eu já... Alguém de vocês está me ligando? Não? Tem algum aluno da turma de vocês que está tentando entrar, mas se eu for tentar ajudar eles agora, eu acabo perdendo um tempão de vocês aqui, então é muito complicado, gente. Se não conseguiu entrar, me avisa antes. Por isso que eu estava com o José aqui 15 minutos antes, justamente por causa disso, mas depois que começa a aula fica mais complicado. Vamos lá. Então, aqui, ó, esse resistor aqui, ó, quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4 zeros. Então, quer dizer que ele é um 4, 7, e esse aqui 10 elevado a quarta. Então, ele é um amarelo, violeta e amarelo. Tolerância de 10% é o prata. Entenderam? Eu entendi, professora, só que no meu eu fiz como amarelo, violeta, preto, laranja e prata. Que dá o mesmo resultado também. Mas tem alguma diferença entre eles? Na verdade, até se ele fosse um resistor com uma precisão maior, não teria problema. Mas como ele é um resistor prata, com uma tolerância prata, tolerância de 10%, então ele não é um resistor de muita precisão. Então, apesar de dar um valor da mesma coisa, como você falou, só que devido a essa tolerância ser alta, ele não é um resistor de precisão. Resistor de precisão que tem 5 faixas. Então, quando tiver tolerância 2, 1, 0,25, são todos resistores de precisão. E eles sempre vão ter 5 faixas de cores. Agora, resistor com 10%, 20%, eles sempre vão ter, todos os zeros ali do final vão ser do multiplicador, e não da faixa preta. Não sei se eu consegui me expressar corretamente, não sei se você conseguiu entender, mas com essa tolerância aqui, com essa tolerância de 10%, ele não poderia ser um resistor de precisão, né? Eu tenho aqui, não sei, nesse momento vai ser ruim de eu pegar a minha caixinha de maquiagem ali para mostrar para vocês os meus resistores. Mas, ó, tem resistor de 1K, que eu falo para vocês que a gente usa bastante, que o resistor que a gente usa no laboratório é marrom, preto e vermelho.
Só que tem alguns resistores que foram comprados lá para WorldSkills, lá, que eles são marrom, preto, preto e marrom. Por quê? Porque são resistores de precisão, só que a perfeição dele, você vai medir lá, ele tá bonitinho lá, dificilmente ele sai de dentro da resistência nominal dele, geralmente aquele bem certinho lá, resistor de 1K bem certinho. Então, com 10%, geralmente resistor mais simples. Outro cara que também o pessoal erra bastante, esse aqui, ó, 3M9. 3M9. Como que faz esse aqui? Opa, mas que coisa! Vocês estão vendo o exercício? Não, então, né? Por que minha tela não tá sacaneando? Então, aqui, ó, 3M9 seria 3,3M, né? Todo mundo entendeu por que eu escrevi desse jeito? Tranquilo? Então, seria a mesma coisa aqui, 3,3 vezes o 10 elevado a sexta. Fazendo essa conta aqui, você vai ver que o resultado é 33,00000. Na verdade, quantos zeros eu tenho aqui? 5 zeros. Então, esse resistor quer dizer que ele é um resistor de quais cores? Laranja, e 5 zeros é verde. Ah, mas aqui tem um mega. Mega é... Opa, aqui é um 3,9, né? O mega é 6, realmente. O mega é 6. Só que ele tá aqui, ó. É 3,9 mega. Quando você faz a multiplicação de 3,9 por 10 elevado a sexta, você vai ver que vai dar 39, quer dizer, 3.900.000, né? Então, vai ter aqui só 1, 2, 3, 4, 5 zeros. A mesma coisa daqui, ó. Esse daqui, como é que vai ficar? O 3K3? Laranja e... Alguém sabe me responder? Vermelho. Laranja e vermelho. Isso mesmo. Laranja e vermelho. Esse cara aqui, ó. Vermelho, laranja, violeta e prata. Entenderam? E esse cara aqui, ó. Laranja, verde, violeta e marrom. Por quê? Porque é 3,57 vezes K, que vale 10 a terceira. Fazendo a conta, 3,570. Então, aqui, ó, vermelho, verde, violeta e 10 elevado a 1, que é o marrom. Tudo bem, senhores? Professora? Pode falar. Por que nessa o K não vai no lugar da vírgula? Ah, por que esse daqui? É. O K não vai no lugar da vírgula. Esses resistores de precisão, eles não sei por que o K não vai no lugar da vírgula. Na verdade, ele não tem nenhuma explicação de mais interessante para eu te falar. A vírgula aí é mais para você enxergar ali, porque se digamos que tenha lá 4K7, isso daqui, 4,7K, é a mesma coisa, sabe? É só uma maneira de colocação, que eu tenho que avisar vocês, senão vocês não vão entender quando tiver isso aqui, né? Mas isso daqui, ou isso daqui, é a mesma coisa. Geralmente, se coloca isso aqui para a pessoa conseguir enxergar melhor, né? Perceber ali que tem uma vírgula. Não tem muito uma explicação mais razoável para isso, na verdade. Esse daqui, ó, como, sei lá, né? Também tem uma vírgula, mas realmente, nos resistores com 5 faixas, você não vai encontrar o K no lugar da vírgula. Não sei te falar por quê. Mas é só uma maneira de visualização, porque não influencia em muita coisa. Entendi, obrigado. Tranquilo? Gente, dúvidas nisso daqui? Podem me falando. Tranquilo?
Então, deixa eu só pegar o meu super PDF de teste aqui. E, ó, o que a gente iria dar continuidade hoje seria eu vou falar bem rápido, porque a gente vai ver um pouquinho de lei de Ohm, devo entrar em associação de resistores, série paralela e misto, e daí na segunda-feira a gente vai aprofundar a parte de análise de circuito utilizando a lei de Ohm, tá? Então, eu vou fazer alguns exercícios com vocês hoje de lei de Ohm, e vou pedir para vocês me acompanharem dentro das possibilidades. Se já estão com a calculadora, vai ficar mais fácil aí, tá? Deixa eu só pegar um outro PDF aqui, que é um PDF vazio para eu poder escrever para vocês. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o meu quadro branco. Esse cara aqui, ó. Gente, dúvida até aqui? Não. Não? Então, tranquilo. Nenhuma. Então, beleza. Então, vamos lá. Cadê meu PDF? Tá abrindo? Ô, professora, tem alguma diferença entre o casinho e o casão? Tem. A gente usa só o casinho. Casão é para Kelvin. Você diz esse cara aqui, né? É, esse aí. É porque lá na que você estava mostrando ali os números, tinha alguns que estavam com K minúsculo e outros com K maiúsculo, daí ficou curioso. A diferença é que quem estava com K maiúsculo estava errado. Sério, sério. K de quilo tem que ser minúsculo. K de quilo tem que ser minúsculo. Porque a gente trabalha muito junto com física, né? Então, o K... Deixa eu só lembrar de vocês... Você é da turma 83 ou 84? Só para eu saber. 84. Ah, então tá. Então é isso. Então, porque, ó... Lembra quando você estava fazendo aquela revisãozinha de matemática que tinha assim, ó... tera, giga, mega e quilo. Daí tinha mili, nano e pico, né? Mili, nano e mili, nano e pico. Tá bom. 3, 6... Opa, faltou micro, né? Que tipo? Mili, micro e nano. Então, ó, esse K aqui é o único expoente positivo que vai ser minúsculo, tá? Porque a maioria, tudo que for positivo, expoente lá positivo, vai ser com letras maiúsculas. Só que como o K já era utilizado para a medida de temperatura, que era o Kelvin, então esse K aqui, na verdade, o certo dele é um Kzinho, quando for indicar 10 elevado à terceira. Tá? Então, o certo ali, eu vi que você está corretíssima a sua pergunta, na verdade, eu não tinha nem reparado que tinha K maiúsculo, mas o K certo ali, para quando é 10 a terceira, é o K minúsculo. Tranquilo? Então, aqui... Entendi, obrigado. Nada. Então, vamos continuando aqui, ó. A lei de Ohm, ela é muito fácil. Muito fácil. Só que se você não entender direitinho ela, e principalmente o que vai ser a dificuldade da aplicação da lei de Ohm, é você lembrar que nem alguém me perguntou lá, e o que é o I? Então, isso daí que vai te dificultar para fazer a lei de Ohm. Então, assim, ó, a lei de Ohm básica, a primeira lei de Ohm, que depois a gente vai ver de novo, é assim, ó. Primeira lei de Ohm, ela me diz que a tensão é uma relação entre a resistência e a corrente. Certo? Então, se a tensão é uma relação entre a resistência e a corrente, então a gente consegue fazer alguns cálculos bem simplesinhos relacionados a isso. Só que, principalmente, o que eu preciso saber? Que o V é a tensão, o R é a resistência e o I é a corrente. Tranquilo? Então, como que vai ficar isso daqui? Digamos que eu tenha lá um chuveiro elétrico, sempre chuveiro, depois, e potência ainda, gente, vocês não escaparam de potência, tá? Oi, é o que, professora? Oi? O R significa o quê? O R é resistência, querido. Resistência. Deixa eu só... Isso. Gente, se tiver dúvida, acho que a gente não pode mais ter dúvida, a gente não tá mais em época de ter dúvida nisso aqui, tá, filhos? Então, ó, o R é de resistência, tá? Faz a tabelinha.
resistência. Qual que é a unidade de resistência? O ohm. O I é a corrente. Qual que é a unidade de medida de corrente? É o ampere. Isso. E o V, o que é a tensão. Posso falar que é a voltagem? Não. V é a tensão. A unidade de medida da tensão é o volt. Tá? É o volt. Oi? É um vizinho? É um Vzinho, isso. Sempre vai ser assim, né? No lugar de, quando você for medir tensão, vai estar lá 127 volts. Quando você for medir corrente, como é que vai estar lá? 1 ampere. E quando você for medir resistência, vai estar lá 3 ohms. Mais ou menos desse jeito. Resistência é quando tem ohms. Resistência é quando tem ohms. Entendi. Deixa eu só ver quem está conversando comigo. Então, resistência é quando tem ohms. E esse daqui vocês precisam saber, já deveria saber meio que de cor, queridos. De cor não, na verdade saber mesmo, não só decorado. Lembra-se de que é tensão? Tensão é a força que impulsiona os elétrons, a unidade de medida é o volt, certo? Tensão, força que impulsiona os elétrons. Eu vou precisar desse conceito hoje. Por quê? Se a tensão é uma força que impulsiona os elétrons, sempre que a corrente passa por uma resistência elétrica, como a resistência se opõe à passagem da corrente, essa tensão ela acaba diminuindo. É como se você estivesse empurrando alguma coisa. Passa por uma resistência, aquela força já acaba diminuindo. Por isso que eu preciso entender bem esses conceitos para ficar mais fácil de você depois fazer as análises de circuitos, tá bom? Então, cuidem bastante. E se tiver dúvida, me pergunte. Então, tá. Então, resistência elétrica, R, medida em ohm, corrente ampere, tensão em volt. Então, tem alguns exercícios ali na apostila que me dizem assim, ó, é uma relação entre a tensão, primeira lei de Ohm é uma relação entre a tensão e a resistência e a corrente. Então, me diz que a tensão... Gente, acho que tem que desligar o microfone de alguém aí, eu não sei de quem. Tá dando um pouquinho de interferência. Jeffer, eu acho que é o seu, querido. Aí, ó. Tensão é uma relação entre a resistência e a corrente. Agora, olha, copie isso aqui no teu caderno. Importante. Gente, se eu precisar calcular a corrente, a partir dessa equação aqui, eu consigo calcular a corrente? Consegue. Consigo. Como que eu calculo a corrente? V igual. Corrente é isso daqui. Esse está multiplicando a corrente, ele vai passar dividindo. Então, a corrente vai ser tensão divididos pela resistência. E eu consigo calcular qual que é a resistência? Sim, a resistência é uma relação entre a tensão e a corrente. Isso mesmo. Certo? E já olhem aqui, gente, um conceito bem importante. Veja aqui, ó. O que você me diz olhando isso daqui? Você concorda comigo que enquanto maior a resistência, menor vai ser a corrente? Sim. Concorda, né? Então, beleza. Então, lá na apostila tem alguns exercícios bem levinhos para a gente fazer, que eu tinha sugerido para a gente fazer, né, fora do horário de aula e depois a gente corrigir. Mas como a gente tem tempo, então a gente vamos fazer agora e já vamos corrigir, tá bom? Então, vamos lá. Esses caras aqui, ó. Esse aqui é de potência, esse aqui a gente vai voltar ainda, calma, eu não esqueci de potência, tá? Que tudo tem seu tempo. A gente vai ter que ir revisando todos os conceitos que a gente já viu. Vamos ver aqui, cadê resistência? Essa aqui. Ó, então, aqui, ó. O que é resistência? Esse daqui, eu tinha pedido para vocês fazerem em casa, mas como a gente... Nossa, eu tô com a televisão ligada, vocês nem me avisaram. Resistência elétrica. O que é resistência elétrica lá?
Essa apostila, todo mundo já conseguiu ela? Todo mundo conseguiu a apostila? Povo? Sim. Todo mundo viu a apostila, todo mundo viu, tá lá no grupo. Eu vou ter que escutar a mensagem do coordenador aqui, daqui a pouco eu vou pedir uma licencinha para vocês, para a gente ver se eu incluo vocês no grupo, ou como é que a gente vai fazer. Então, ó, resistência elétrica. O que é resistência elétrica e quais as características de um material para ele ser uma resistência? Então, pode falar. Resistência elétrica é a oposição do fluxo e os materiais característicos são os materiais isolantes. Na verdade, eles não chegam a ser nem condutor, nem ser isolante. Eles não isolam a passagem da corrente. Porque quando o material é isolante, ele tenta evitar totalmente a passagem da corrente. Quando ele é condutor, ele facilita, na verdade, a passagem da corrente. E quando ele é uma resistência, ele permite a passagem da corrente. Só que para ele deixar a corrente passar, o que acontece? Há uma dissipação de energia elétrica em forma de calor. Calor, isso mesmo. Então, o que acontece lá na resistência do chuveiro? A resistência do chuveiro, a gente estava até comentando com a turma antes, com vocês, né? Estava comentando com vocês antes da gente ter esse recesso. Então, a resistência é mais ou menos um material assim, ó. Um resistorzinho por aqui. Sempre que a corrente elétrica passa por esse resistor, ó, pensa na corrente elétrica, vem aqui, ó. Corrente elétrica, ela vem aqui, ó, ela passa por esse resistor, só que a resistência vai se opor à passagem da corrente. E nessa oposição à passagem da corrente, há uma dissipação de energia elétrica, né? Há um consumo. E essa dissipação, essa transformação de energia elétrica em energia térmica, a gente chama de efeito Joule. Então, aí já respondemos a pergunta ali, ó. 4.10. O que é efeito Joule? Efeito Joule é exatamente isso. O fato de uma corrente passar por uma resistência a uma dissipação, uma transformação de energia elétrica em energia térmica, né? A corrente que entra, ela passa. Toda corrente que saiu por aqui, ó, digamos que saiu uma corrente de 20 amperes, uma corrente gigantesca, 20 amperes. Se saiu daqui 20 amperes, quanto que vai ter que chegar aqui no final? 20 amperes. Nossa, mas a corrente não morreu ali no resistor? Não. A corrente que saiu da fonte vai chegar na fonte. Sério isso? Sério. Toda corrente que entra no resistor, sai. Mas o que diminui, então? Lembra que a tensão é uma força que impulsiona os elétrons? Então, essa força que impulsiona os elétrons, quando passa por uma resistência, ela vai diminuindo. Então, o que vai ficar ali no resistor vai ser a tensão, vai ser a força. A corrente que entrou no resistor vai sair. Agora, a força que estava empurrando os elétrons passa por uma resistência, ela vai diminuindo. Então, quanto maior a potência da resistência, mais energia elétrica ela vai consumir, né? Mais energia elétrica dissipada ali. Tranquilo? Entenderam o que é efeito? Pode falar, filha. Essas questões aí, você quer que responda no caderno? Essas questões aqui, a gente vai responder junto agora. Mas seria bom você tê-las no caderno, com certeza. Até porque ela vai ser solicitada na atividade avaliativa de amanhã, até amanhã. É bom você tê-la no caderno, sim. Gente, vocês conseguem fazer a impressão? Vocês conseguem imprimir a avaliação de vocês? Sim. Todo mundo? Porque eu gostaria que ela fosse feita manualmente. Sim. E não só no Ctrl+C e Ctrl+V. Como vai ser um documento e não vai ser... ela vai valer uma boa quantidade de nota. Então, eu gostaria muito que ela fosse impressa, tá? E mais para frente, vocês podem tirar foto dela e passar para mim,
Quando a gente tiver a oportunidade, vocês podem me entregá-la. Vocês viram que até para entregar a folha agora a gente não pode pegar, tá bem chato. Mas pelo menos, se você conseguir imprimir a folha lá ou copiar as respostas e mandar para mim, seria o ideal. Mandar daí para o nosso e-mail da turma. Depois a gente conversa sobre isso. Então amanhã a gente fala sobre isso. Então acredito que vocês conseguem fazer a impressão, né? Então aqui. Se não conseguir imprimir a folha, tá? Não precisa ficar incomodado. Você vai fazer o seguinte, isso, vai copiar as respostas e me mandar. Tranquilamente, não tem problema, tá? Pode fazer isso. O que importa é que eu gostaria que ela fosse feita pelo teu punho. Gente, então aqui, ó, esse exercício eu gostaria que vocês fizessem. No circuito, um resistor de 75 kΩ é submetido a uma tensão de 15 volts. Qual é a corrente que passa pelo resistor? Essa daqui vocês conseguem fazer. Eu vou, ó, agora é 1:06. 1:10 eu vou corrigir, 1:06, 3:06, desculpe. 3:10 eu vou corrigir esses dois exercícios, podem ser? Vocês fazem para nós agilizando? Prof, esse daí é a lei de Ohms lá? Que é lei de Ohm. Isso, ó. V, RI. Então, utilizando essa equaçãozinha aqui, ó, vocês vão fazer esses dois exercícios. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem, que é bem rapidinho, tá bom? Enquanto isso, eu vou ver o que o coordenador diz para nós. Eu vou bloquear professora, o meu... Só uma coisa, professora. Pode falar. Ali quando você for resolver a 4.11, você fazer a divisão entre os volts e os ohms, tem que transformar o 75K para 7.500? Pode, ou você pode colocar 10/3 também na calculadora, o que você achar melhor. O que importa é o resultado. Tranquilo? Tá, obrigado. Gente, eu vou estar com o fone, eu só vou bloquear o meu microfone ali, porque eu vou escutar umas coisas aqui, mas a qualquer momento vocês podem falar comigo que eu respondo, tá? 2 minutinhos, 3 minutinhos para vocês fazerem esses dois.
Terminaram? Sim. Beleza? Quando que deu o resultado? A 4.11, minha deu 0,2 miliamperes. 4.11, 0,2 miliamperes. Eu coloquei que colocou, tipo, na minha, quando eu fiz direto, deu 0,002 amperes, no caso. Ah, tranquilo, não tem problema. O meu aí ficou 2 vezes 10 a 4 amperes. Menos 4. Eu só vou te pedir para você me... Só fala de novo, por gentileza, o resultado, o que falou vezes 10, o último que falou. Fala para mim de novo. Deu 2 vezes 10 a menos 4. 2 vezes 10 a menos 4. 2 vezes 10 a menos 4. Tá. Você fez lá 15 divididos por 75 expoente 3. Gente, agora o que deu 2 vezes 10 menos 4, você vai lá e vai colocar no ENGE, para ele dar 200 micro. Tá. Isso. Daí ficou em notação de engenharia, ó, 200 micro amperes. Como que eu cheguei nesse resultado aí? Gente, daquele jeito de novo, ó, eu vou mostrar a calculadora um pouquinho para vocês, só para a gente fazer a continha juntas. Vamos fazer as duas juntas para vocês irem se habituando. Eu conversei com o professor Abelardo já, né, o coordenador de vocês. A gente vai ficar no Teams, todos nós, por enquanto, tá? Caso seja liberado para voltarmos para o Senai, daí vocês sabem que como a turma é grande, ela vai ter que ser dividida em vários, né, dentro do que for possível, né, daí como vocês precisam ter o distanciamento entre vocês mesmo, daí ela vai acabar sendo dividida para ir nos laboratórios, mas isso daí eu já tinha comentado com vocês, mas por enquanto a nossa turma vai só quando o governo liberar, que não realmente é uma coisa que não depende do Senai, né, se o Senai tentar abrir sem a liberação do governo, eles interditam. Então, aqui, ó, dá uma olhada aqui na calculadora. Então, como que vocês fizeram isso aqui, minha gente? Como é que ficou o resultado? 75, opa, 15. Opa, 15 divididos. Opa, 15 divididos por 75, ó, você vai colocar lá, 75 expoente a terceira. Isso, ó. E daí ele ficou assim, ó, do jeitinho que você falou. 2 vezes 10 a menos 4. Isso? Aí, o que eu ia pedir para você? Clicar lá no ENGE. Clicou no ENGE, ele foi lá para a potência de 10 a número 3, 6, 9, 12, né? Então, ele foi ali, ó, 200 vezes 10 a sexta. E 10 a sexta, 10 a menos 6, me perdoe. 10 a menos 6, vocês sabem que é o micro. Tranquilo? Entenderam isso aqui? Tranquilo? Então, perfeito. Próximo lá. Qual o valor da resistência de um resistor que, sendo submetido a uma tensão de 7 volts, deixa passar uma corrente de 12,5 miliamperes? Mesma coisa, gente. Para fazer o cálculo, eu vou compartilhar de novo aqui para vocês. Se vocês tiverem dúvida em utilizar a calculadora, já me avisa. Voltamos aqui para o PDF e temos aqui o que, ó? Como que eu vou fazer essa continha linda aqui? Vai ficar lá. Se eu quero saber resistência, a resistência é tensão divididos por corrente. Tensão, 7 volts. Corrente, 12,5 vezes 10 elevado a menos 3. Isso daqui, quanto que deu? A minha deu 0. 560. A minha deu 0,56 kΩ. Pode ser também. 0,56 quiloohms. Tudo a mesma coisa, gente. Tudo certo, tá bom?
colocou em potência, em notação de engenharia, vai dar 0,56 kg, tá certo? Tá certo. Não colocou em notação de engenharia, vai dar 560 ohms, tá certo? Tá certo também, tá? O que importa é que vocês fizeram a continha corretamente. Gente, para usar a calculadora, tenta usar aquele expoente que eu falei para vocês lá, tá? Tenta usar aquilo ali que facilita bastante as nossas vidas. Quando a gente começar amanhã, se Deus quiser, a gente vai começar em circuito em paralelo. Daí, para fazer circuito em paralelo, eu vou precisar que vocês utilizem bastante a calculadora. Eu vou mostrar a vocês como é que utiliza e a gente vai usar bastante ela. Então, vão tentando manusear e utilizar os recursos que ela oferecem para vocês. Semestre que vem, vocês vão ter vocês vão ter circuito em tensão alternada. Daí vai ter que usar seno, cosseno, umas coisas emocionantes ali da calculadora. Então, quanto mais a gente explorar esse semestre, mais fácil ficar para o próximo semestre, tá bom? Então, lá, ó, qual o valor da tensão aplicada a um resistor de 820 ohms que passa por ele uma corrente de 40 mA? Qual que é o valor da tensão? A minha deu 32,8 volts. Isso, aqui era é simples, né? Tensão é resistência vezes corrente. Então, ficou lá 820 vezes 40, 10 a menos 3. 40 expoente a menos 3 vezes 820. Todo mundo chegou nos 32,8? 32,8. Se você deixar assim numa avaliação, o que vocês acham? Vai estar certo ou vai estar errado? Errado. Isso mesmo. Algum aluno daqui já foi meu aluno? Se já foi meu aluno, sabe que eu não vou considerar se não tiver a unidade de medida. Qual que é a unidade de medida de tensão? Volts. Volts. Muito bem. Não esquece de colocar o volt. Muito fácil isso aqui. Muito moleza, a professora está dando até sono. Desculpe, mas eu falei que eu ia dar uma aula bem extensa hoje e a gente vai ter mais conteúdo. Tá? Eu vou passar para o próximo conteúdo. Preciso saber de vocês quais são as dúvidas desse. Podem falar. Nenhuma dúvida? Turma 84? Tá tranquilo. Não, prof. Turma 83? Tudo tranquilo? Rosivaldo? Tudo bem, gente? Não é brincadeira, eu preciso saber, eu preciso do feedback de vocês. Se eu não posso passar para frente se vocês tiverem com dúvida. Deixa eu pegar aqui a próxima aula. Ó, esse daqui é... Professora, Pode falar, filho. sempre vai ter que usar o expoente? Uso o expoente. Ó, deixa eu te mostrar. Menos 3, não é? Oi? Fala de novo. Para que serve o expoente mesmo? Na verdade, vai ficar mais fácil. Quer que eu argumente para você? Ó, os capítulos de amanhã a gente vai ver circuito em paralelo. E aí você vai ter que fazer umas contas assim, ó. Deixa eu te mostrar. Deixa eu compartilhar aqui na calculadora. Amanhã você vai fazer circuito em paralelo. Circuito em paralelo, cara, você vai fazer assim, ó. Uma das resistências equivalentes é 1 que divide 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4. Então, é uma conta bem extensa. Então, você vai ter que colocar um monte de número numa única conta e todos eles com potência de 10. Se você usar o expoente, você vai conseguir enxergar melhor ali na calculadora. Se você não usar o expoente, vai ficar mais difícil de você entender. A conta, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Você vai pegar lá... vou fazer lá do jeitinho que eu vou mostrar para vocês lá. 89 elevado a menos 1, mais, devo começar a colocar a potência de 10. 56 expoente a menos 9 elevado a menos 1, daí mais 580 elevado a 10 elevado a menos 1. Então, a gente vai usar muito esse expoente.
você usando expoente vai ficar menor a tua conta, vai ficar mais fácil de você entender. Por isso que eu faço bastante questão. Ah, mas eu uso esse chapeuzinho aqui, ó. Pode usar esse chapeuzinho? Pode usar esse chapeuzinho. Não tem problema, mas ele vai ficar muito carregado os teus cálculos, se você toda vez usar esse daqui. Que daí você vai ter que colocar ele e vai ter que colocar o 10, né? Então fica muita numeração. Se você usar só o expoente aqui, ó, que nem eu quero colocar 8 quilos, 8 expoente 3, só, não precisa nem colocar o 10, então não vai ficando tão carregado a tua equação. Por isso que eu faço bastante questão que vocês utilizem ele. Esse semestre a gente vai usar bastante esse cara aqui, ó. Tá vendo esse x elevado a menos 1 aqui, ó? Amanhã a gente vai usar ele também. Então a gente vai ter que... a gente não iria pedir para vocês comprarem uma calculadora científica se a gente não fosse usar ela. Semestre que vem, vocês vão usar esses aqui, ó. Cosseno, seno e tangente, né? Então, daí, esse semestre que vem, se houver possibilidade, eu consigo explicar um pouquinho para vocês quando a gente tiver aula no laboratório, por que a gente vai usar essas coisinhas aqui, tá bom? Então, é bem bacana você poder usufruir um pouco da tua calculadora. Nossa, como a minha unha tá suja. Tá tudo bem, vamos lá. Eu gosto de comer pinhão, então, às vezes, acontece essas coisas. Gente, dúvidas? Podemos dar continuidade? Sim, professor. Professora, eu tô com sono. Não posso fazer nada. Desculpe. Continuando lá. Então, ó, esse PDF eu vou passar para vocês hoje, tá? Para vocês praticarem. Se a turma 84, de repente, pode ainda estar com alguma dúvida em alguma equação. Não tem problema. Tem mais esse materialzinho aqui, olha, ele faz a leitura do código de cores e resistores e facilita ainda mais a tua vida. Então, se tiver com dificuldade, olha, tem mais esse PDF aqui para te ajudar. E qualquer dúvida, aquele esquema, pode entrar em contato comigo. Hoje, professora? Vou mandar, assim que eu terminar aqui, hoje eu vou deixar só vocês com esse PDF, que vai ter alguns exercícios, a maioria deles já vai estar com resposta, tá? Porque ele vai estar, o exercício, vocês vão fazer. Quando você terminar, você pode conferir a resposta no próximo slide, tá? Então, eu vou confiar em vocês. Então, esse slide tem alguns exercícios, ó. Tem exercício de código de cores de resistores. Quem ainda ficou com dúvida, pode fazer esse cara aqui. Ah, depois eu quero gabarito. Me avise que eu te passo o gabarito. Aqui a gente sabe que quem é meu aluno sabe que eu não tenho problema com relação a responder as coisas, tá? Então, continuando lá, ó. Agora... Como eu falo, a aula de hoje é muita coisa, mas a aula de amanhã é imprescindível, não pode faltar, porque amanhã é circuito em paralelo. Hoje é facinho, circuito em série. Amanhã é facinho, circuito em paralelo, só que no final da aula eu vou passar circuito misto. Se não pegar a meada do circuito misto, vai ter dificuldade o resto do curso. Então, bem importante a aula de amanhã também, tá? Então, aqui, ó. Basicamente, um circuito elétrico ele é composto por esses componentes aqui, ó, uma fonte geradora de energia elétrica, um condutor e um consumidor. O que seria isso? Aqui, ó. Aqui a gente não tem um caminho fechado para passagem da corrente elétrica. Então, aqui, ó, esse daqui seria uma fonte. Gente, eu não sei, eu vou fazer aqui só para vocês não se esquecerem. Sabe o que simbologia essa daqui? Ficou feia, né? Deixa eu fazer mais bonitinha, pera. Corrente contínua. Isso mesmo, só, ó, porque às vezes a pessoa pode ter um pouco de dificuldade. Então, ó, isto daqui é uma fonte de corrente contínua, uma fonte CC. Por quê? Porque ela tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo sempre vai ser esse pedaço maior aqui. Infelizmente, as cores, elas não ajudam, mas acreditem vocês que o lado positivo, infelizmente, é vermelho, tá? E, infelizmente, o lado negativo é o preto. Dá uma combinação muito desagradável aos nossos olhos, mas é o que nós temos. Ah, eu gosto. Cada um que são cada um, né? Tudo bem, fazer o quê? O que importa é que a gente tá aqui. Então, essas cores aqui, ó, elas vão indicar sempre. Eu vou
dar mais uma pincelada em vocês com o multímetro depois, principalmente por causa da outra etapa da turma ali, ó. Então, assim, ó, sempre esse vermelho, o lado vermelho vai ser positivo e o lado preto vai ser o negativo. A gente vai mexer com o multímetro lá no laboratório? Vai, mas eu gostaria de antes mostrar para vocês aqui no vídeo, mostrar como é que você coloca os contatos ali direitinho para você não chegar lá e não ter dificuldade, né? Então, ó, sempre o positivo, vermelhinho, o comum lá é o pretinho. E dá, infelizmente, essa cor meio desagradável, mas... Desculpe, não entendi. Tinha travado, agora voltou normal. Ainda bem que a câmera está desligada, que você vai ver assim, eu tô tomando água numa garrafa meio parecida com garrafa de pinga, vocês poderiam ter uma má impressão de mim, mas aqui é uma garrafa de água mesmo. Continuando lá. Pirupinga é doce, eu não gosto de bebida doce. Continuando lá. Veja lá, ó, isso daqui é uma fonte de tensão corrente contínua. Então, para eu ter um circuito, o circuito, o que seria? Um caminho fechado para a passagem da corrente. Para eu ter um caminho fechado para a passagem da corrente, eu tenho que ter essa situação aqui, ó. Uma fonte que vai me fornecer a corrente, um condutor que vai permitir a passagem da corrente e uma carga que seria um consumidor aqui, né? E volto a falar, toda corrente que sai dessa fonte, ela chega na fonte. Se a fonte é de 12 volts, se a fonte está me fornecendo 12 volts, lembra que o volt é a força que impulsiona os elétrons? Quantos volts vai morrer aqui? 12 volts. Quantos amperes vai passar por aqui? Ah, se da fonte saiu 1 ampere, nessa carga aqui vai passar 1 ampere. Se eu medir aqui, ó, colocar um amperímetro alicato e medir quanto de corrente que está passando nesse condutor, sabe quantos de corrente vai estar passando nesse condutor? 1 ampere. Porque toda corrente que sai daqui tem que chegar do outro lado. Entenderam isso aqui? Isso daqui geralmente o pessoal tem dúvida. Tudo bem por enquanto? Tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. Então, aqui, ó. Aí, aqui eu tenho um circuitinho um pouco mais fácil para vocês entenderem e não esquecerem mais. Vou desligar a câmera aqui que tá me dando agonia essa luz. Eu vou colocar... Vocês não estão me enxergando, mas eu tô sem óculos, tá me doendo a cabeça, peraí. Isso. Aí, ó, esse circuitinho aqui, ó, ele vai te mostrar como é que funciona. Aqui é um circuitinho bem prático. No meu tempo, a gente utilizava esse tipo de lanterna, que era uma lanterna um pouco mais... Né, essa lanterna é um pouco mais antiga. Agora as lanternas de LED são tudo chique, né? Você coloca na tomada, ela se recarrega, não tem mais essas pilhas. Então, antigamente, a lanterna que a gente usava para ir andar nos carreiros, né? Para ir buscar ovo lá na chácara. Oi? Então, a gente usava esse tipo de lanterna. Então, nesse tipo de lanterna, se você for ver, ó, tem 2 pilhazinhas aqui, ó, que estão em série. Então, como é que vai... O sentido real da corrente? Lembra qual que é o sentido real da corrente? É sair do negativo e para o positivo. Então, a corrente ela vai fazer esse caminho, ó. Ela vai sair do negativo. Se esse dispositivo de... Ah, minha internet que tá ruim. Estão ouvindo, gente? Tudo bem? Ó, deu um sinal de internet ruim aqui para mim. Qualquer coisa, vocês me avisam, tá? Então, ó, a corrente vai sair daqui, vai passar por esse cara aqui. A partir do momento que eu fechar esse dispositivo, a corrente vai continuar, acender a lâmpada e vai chegar aqui no negativo. Então, esse fluxo de corrente, ele vai continuar até o momento em que a bateria descarrega. Então, quando a gente fala a pilha está descarregada, é porque não tem mais uma diferença de potencial. Na real, essas lanternas aqui, eu realmente não sei se vocês já viram, esse tipo de bateria.
Mas elas têm lá aproximadamente 3 volts, é o valor nominal dela. Se você for medir e ela estiver carregada, ela vai dar em torno de 3,7, quase 4 volts. E essa aqui é a mesma coisa, ela tem 3 volts, ela vai chegar a quase 4,7 volts quando ela estiver carregada, quando ela estiver com bastante elétrons aqui e com falta de elétrons aqui. A partir do momento que você liga, os elétrons começam a circular, e tem um momento lá que a bateria já está com uma tensão lá, aqui chega em torno de 2,3, 2,4, aqui também está com uma tensão de 2,6, quer dizer que a bateria já está com a quantidade de elétrons praticamente esgotada, vai diminuindo a diferença de potencial delas. Então, é o que a gente chama de pilha descarregada. Então, ela vai circulando a corrente até o momento que já não tenha muita diferença de potencial e que a pilha descarregue totalmente. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. Passando para o próximo aqui, ó, próximo slidezinho. Então, circuito, o que é um circuito? Questão de avaliação. O circuito elétrico é o caminho fechado pelo qual circula a corrente elétrica. Esse daqui já está até na avaliação de amanhã, tá? Então, por favor, não esqueçam, tá? Coloca um coração lá, dá uma olhada, informação relevante. Circuito é um caminho fechado para passagem da corrente. Então, aí, ó, o que é um interruptor? Eu vou passar esse slidezinho aqui, vou mostrar o interruptor para vocês aqui, ó. Esse daqui seria basicamente um circuito bem simplesinho. O que tem nesse circuito? No desenho, o desenho que eu passaria no quadro para vocês seria esse desenho aqui, ó. O que esse desenho te indica? Ah, o desenho indica que tem aqui, ó, uma fonte de corrente contínua, que seria essa bateria aqui, uma lâmpada incandescente, que é essa simbologia aqui, e um dispositivo de manobra, que seria essa chave liga-desliga aqui. Então, o dispositivo de manobra é exatamente esse cara aqui, ó, que quando vocês forem trabalhar com um simulador, ele vai ser desse jeitão aqui, ó. O dispositivo de manobra, ele vai ser essa chavezinha aqui, ou também pode ser uma chavezinha parecida com isso daqui, ó. A gente usa no multisim, uma chavezinha parecida com isso daqui. Daí você fecha ela e abre quando necessário. E esse aqui é a mesma coisa, ó, ela consegue fechar e abrir quando necessário. Tranquilo? Então, ó, bateria CC, que seria essa simbologia, consumidor, isso daqui, então, ó, essa simbologia de uma lâmpada incandescente, tá vendo essa lâmpada incandescente? É aquela que esquenta, você liga ali, a corrente passa por aquele filamento de tungstênio e aquece, ela fica incandescente e esquenta a vida e também ela gasta um monte de energia elétrica à toa, a menos que você tenha uma granja e utilize ela para fazer a choca dos ovos. Do contrário, ela é um desperdício gigantesco de energia, já falei isso, né? Então, beleza. E dispositivo de manobra, ó, esse cara aqui, ó, dispositivo de manobra, que é a tua chavezinha liga-desliga. Próximo ponto aqui, ó. Então, aqui a gente tem aqui, a partir do momento que eu fechei o dispositivo de manobra, eu tenho circulação de corrente. A partir do momento que eu fechei o circuito, eu tenho circulação de corrente. Agora, aqui está, senhores, um dos itens bem importantes da aula de hoje, tá? Eu vou só pegar aqui, ó, antes de falar sobre isso daqui, eu vou pegar Pode falar. Os elétrons sempre vão sair da parte positiva para entrar no negativo, tipo no circuito? Deixa eu só te perguntar. Você é da turma 84 ou 83? 84. Ah, se você fosse da minha turma, eu ia ficar muito revoltada. Tudo bem, ó, não tem problema. O que nós estamos fazendo aqui, ó? A gente tem o sentido convencional e o sentido real da corrente, tá? Então, o sentido real da corrente é assim, ó. Vamos pensar numa bateria. A bateria eu vou... Turma 83 vai me dar uns minutinhos só para eu explicar novamente um itemzinho. Então, você sabe que o átomo ele é formado por prótons, elétrons e nêutrons, certo?
Então, o átomo, para ele estar feliz, ele tem que ter a mesma quantidade de prótons no núcleo dele e a mesma quantidade de elétrons girando em torno do núcleo, certo? Então, a partir do momento que eu sei que os prótons nunca saem do núcleo do nêutron, quem sai para formar a corrente elétrica são os elétrons, certo? Esses caras aqui que ficam girando em torno do núcleo do átomo, certo? Então, para um átomo estar estável, ele tem que ter a mesma quantidade de prótons e de elétrons. A partir do momento que um elétron sai desse átomo, deixa eu tirar ele aqui, ó. A partir do momento que um elétron sai desse átomo, ele vai parar em outro átomo. E o outro átomo, ele fica mais... Você concorda comigo que, ó, o próton é uma carga positiva, o elétron é uma carga negativa. Concorda comigo que esse lado aqui, ó, ficou mais negativo e esse lado aqui ficou mais positivo? Uhum. Sim? Então, exatamente, isso daqui é o que a gente chama de diferença de potencial. Tem um potencial aqui, ó, esse aqui não tem um potencial de doar elétron, e esse aqui não tem um potencial de receber elétron, porque ele está mais positivo. Então, o sentido real da corrente é sempre do negativo para o positivo. Então, a pilha, o que tem lá na pilha? A pilha, ela tem um lado... Opa, que coisa mais feia que ficou minha pilha. A pilha ali é desse jeitinho, ó, ela tem um lado positivo e ela tem um lado negativo. Os elétrons em excesso estão todos aqui. Então, o sentido real seria isso daqui. Ah, Só que tá, entendi. quando foram feitos os estudos, os primeiros estudos de eletricidade, eles não tinham conhecimento de que o elétron era positivo ou negativo. Eles achavam que o elétron era um positivo. E acabou sendo feito muita coisa bacana, muito material, considerando o átomo como positivo, considerando o elétron como positivo. E depois, como já tinha muita literatura e eles descobriram depois que o elétron, na verdade, era uma carga negativa, eles acabaram adotando o sentido convencional da corrente. Então, você vai ver que em todos os meus circuitos, eu sempre vou falar que o sentido convencional da corrente vai ser do positivo para o negativo. Então, sempre eu vou falar isso para vocês, que a corrente vai vir daqui e vai passar para cá. Ah, é porque a professora errou? Não, na verdade, esse é o sentido convencional da corrente. Para não ficar trabalhando com números negativos, então a gente sempre utiliza o sentido convencional da corrente. Tudo bem? Então, beleza. Então, sentido convencional, sentido real, do negativo para o positivo. Agora, a gente já começa com o conteúdo que eu gostaria de chegar hoje. Gente, até aqui, alguma dúvida? Não. Tranquilo? Então, tá. Tô falando que nem uma matraca, né? Deixa eu tomar mais água, gente. Só um pouco. Voltando lá. Então, ó, o que a gente vai iniciar hoje? Circuito em série, tá? Depois a gente vai voltar para a lei de Ohm, sim. Só que a gente vai aplicar a lei de Ohm no circuito em série, tá? Daí a matéria começa a dar um pouco mais de emoção. Basicamente, circuito em série seria um circuito assim, ó. Tem uma fonte geradora de energia aqui. E eu tenho aqui, ó, uma lâmpada. E aqui eu tenho mais uma lâmpada, certo? O circuito em série seria um exemplo de um circuito onde uma mesma corrente circula por todo o circuito. Veja aqui, ó. Se eu tivesse uma fonte de 12 volts aqui, e dessa fonte tivesse saindo 0,5 amperes, vocês concordam comigo que essa corrente ela teria um único caminho para ela seguir? Veja lá, ó. A corrente saiu por aqui. Ela não vai ter que passar obrigatoriamente por essa lâmpada e obrigatoriamente por essa outra lâmpada. Se aqui passou 0,5 amperes, quantos amperes vocês acham que vai passar por essa outra lâmpada? 0,5? Isso mesmo, 0,5 amperes. Então, o circuitinho em série, ele é desse jeito, ó. Ele vai ter um único caminho para a passagem da corrente. Então, vamos ver aqui, ó, um exemplo um pouquinho mais fácil de se entender. Um circuitinho em série, ele vai ter esse formato aqui, ó.
corrente ela vai vir por aqui, né? Vai passar. Aqui está o sentido convencional da corrente. Então, a corrente vai fazer esse caminho, ó. Saiu da bateria, veio aqui, passou, acendeu essa lâmpada, continuou, acendeu essa outra lâmpada e fechou a conta aqui, ó. E chegou aqui. Se aqui tivesse saído 2 amperes, esses 2 amperes iam vir aqui, passar por as 2 lâmpadas, e aqui estaria chegando os 2 amperes. Então, o circuito em série, ele sempre vai funcionar desse jeito, ele é sempre dependente um do outro. A corrente no circuito em série, se eu tiver 50 lâmpadas, uma do ladinho da outra, em um único caminho para passar, para a corrente passar, por aquelas 50 lâmpadas vai passar a mesma corrente de 2 amperes. E vai chegar no final com os mesmos 2 amperes. Só que o que vai morrer no circuito vai ser a força que estava, e a tensão, na verdade, né? Vai ser a força que estava impulsionando os elétrons, que era a tensão. Então, sempre que a tensão vai passando por uma resistência, vai gerando uma queda de tensão. Passa por uma resistência, diminui a tensão. Vai passando pela resistência, vai diminuindo a tensão. Até que chega aqui, ó, o negativo também é conhecido como 0 volts. Por quê? Porque aqui, ó, digamos que essa pilha aqui fosse uma pilha de 6 volts. Eu tivesse 2 lâmpadas iguais. Aqui ficaria 3 volts e aqui ficaria mais 3 volts e aqui chegaria 0 volts. Tudo bem? Tudo. Tranquilo? Então, beleza. Então, aqui, ó, circuito em série. Vamos dar um exemplo da nossa casa lá do circuito em série. Sabe? O que vocês acham? Uma lâmpada da casa de vocês, ela é ligada em série? O que vocês acham? Não. Não, né? A lâmpada, as lâmpadas que são ligadas em série, deixa eu só mostrar aqui para vocês primeiro as características do circuito em série. Primeira, apenas um caminho para passagem da corrente elétrica. O que isso quer dizer? Se ela tem um único caminho para passagem da corrente elétrica, quer dizer que se qualquer um dos resistores, quebrar, acaba parando de funcionar o circuito. O que isso quer? Vamos fazer aqui um desenho. Então, ó, se ele só tem um único caminho para passagem da corrente, digamos que eu tenha esse circuitinho aqui, ó. Certo? Então, a corrente elétrica, ela vai vir por aqui. A característica do circuito em série é um único caminho para passagem da corrente. Então, digamos que esse resistor aqui, ó, ele quebre. Sei lá, ele abra. Por algum motivo, ele curto-circuitou lá e estourou ele. Ficou aberto. Vai ter circulação de corrente aqui? Não. Mas nesse resistor aqui, ele tá bom, não vai circular corrente? Não, porque não vai mais ter aqui está o meu negativo, aqui está o positivo. Se o circuitinho está aberto, não vai ter mais passagem da corrente. Aí, o que a gente poderia lembrar? Ah, tem um circuitinho lá no final do ano que ele é todo ligado em série. O que seria? Um circuitinho. Isso, as luzes de Natal. Então, geralmente, as correntes lá de LEDs, elas são assim, são vários circuitinhos em série de 10 lâmpadas, certo? Depois tem mais uma série de 10 e mais uma série de 10, certo? E de repente, uma daquelas séries de 10, por algum motivo, ela queima. Queimou aquela lâmpada. Vai parar de funcionar a sequência de 10 LEDs. Por quê? Para de circular corrente no circuito. Por isso que a gente fala que um circuito em série, ele é um circuito dependente. Uma lâmpada depende da outra para funcionar.
Então, se eu tenho uma sequência lá de 10 lâmpadas de LED em série, uma está do ladinho da outra, por dentro delas está passando a mesma corrente. A partir do momento que um daqueles LEDs abre, ele queima, ele rompe o circuito, né? Ele abre o circuito. Abre o circuito, para de circular corrente elétrica no circuito e ficam 10 lâmpadas apagadas. Tranquilo? Então, como eu falei para vocês, ó, a intensidade de corrente é sempre a mesma. Isso mesmo, ó. No circuito em série, lembra que a gente viu lá? Circuito em série, eu tenho uma única corrente. Se sair um circuitinho em série, a fonte do circuito em série está fornecendo 1 ampere, esse 1 ampere vai passar por toda a série de lâmpadas e vai voltar lá no negativo da fonte os mesmos 1 ampere. Então, ele é um circuitinho que tem uma única corrente e o funcionamento é dependente, que é o que eu falei para vocês. Se uma lâmpada queimar, né, estourar, todas as outras deixam de funcionar porque o circuito abre. Então, a gente chama de circuito dependente. Gente, esses conceitos aqui são essenciais. Até porque amanhã a gente vai ver o circuito em paralelo. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tá tranquilo? Que tipo de circuito que é o das lâmpadas de casa? É esse sequenciado? Tipo, sequenciado Não, esse aqui, ó. Série? É o em paralelo que a gente vai ver amanhã. Amanhã tá, a gente entendi. vai ver circuito em paralelo e circuito misto. Ah, verdade. Você vai passar o PDF lá no grupo? Sim. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o grupo, para não ficar, porque eu tenho bastante aluno e eu quero dar uma equilibrada para a gente não ficar com muita informação. Então, eu não vou juntar vocês num único grupo de WhatsApp, tá? Então, eu vou fazer um grupo de WhatsApp para a turma 84, aonde só eu posso postar as coisas. Aí, como a professora é egoísta, sim, porque lá eu vou colocar o PDF e o link da aula do dia. A folha de exercício e o link da aula do dia. Tá? Então, se eu usar o que vocês estão usando, os exercícios, eu vou passar e daí a pessoa vai ficar bem perdida, porque eu passo uma coisa e vem 500 conversas na frente. Não dá para trabalhar assim. Então, a gente vai ter aquele grupo que eu já estou incluída lá para a gente conversar, para falar uma abobrinha, uma coisinha, e a gente vai ter um outro grupo, onde eu vou passar o link para vocês, e só eu vou poder postar. Tá? Eu vou deixar vocês bloqueados? Vou. Se eu postar alguma coisa lá e vocês tiverem dúvida, manda no e-mail pessoal ou pode colocar no nosso grupo que a gente utiliza agora. Só que eu vou ter um grupo só para eu postar o link da aula, a folha de exercício e os PDFs. Vai ser tipo o nosso, entre aspas, o nosso caderninho diário, assim, tá? Com o dia, o que teve no dia. Tal dia e o que teve no dia. Então, lá não vai ter muito espaço para conversa. Só vai ser bem conteúdo, tá bom? Daí, depois a gente conversa sobre isso. Circuito elétrico em paralelo são cenas dos próximos capítulos. Gente, o PDF que eu vou passar para vocês tem tudo isso, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada antes, pode. Mas se for para dar uma olhada para ficar se assustando, não olhe e deixe que a gente conversa amanhã, tá bom? Então, ó, hoje a gente vai ver circuito em série só. Então, circuitinho em série, como vocês já viram, vai ser sempre aquele circuito que eu vou ter um na sequência do outro. Sempre um resistor na sequência do outro. Então, se eu falar para vocês, olha, eu gostaria de saber qual que é a resistência equivalente entre esses dois pontos aqui, que eu vou chamar de ponto A e do ponto B. E eu falar aqui, ó, esse resistor aqui é um resistor de 60 ohms, esse resistor é um resistor de 50 ohms, e esse aqui é um resistor de 100 ohms. Tá? 100 ohms. Eu queria saber qual que é a resistência equivalente deles. Vocês concordam comigo que a corrente que sair daqui vai ter que passar por todas essas resistências? Então, a resistência total do circuito não vai ser a soma de todos os resistores? O que vocês me dizem? Sim. Sim, isso mesmo. Só que eu não queria muito que vocês decorassem, eu queria que vocês entendessem. Ó. No circuito em série, pense que você é uma corrente elétrica.
Então, você tem um único caminho. Se eu tenho um monte de resistência na frente desse caminho, quer dizer que a resistência total que eu vou ter que atravessar vai ser a soma de todas essas resistências. Por isso que, ó, no circuitinho em série, a resistência total vai ser o quê? 100 mais 50 mais 60 e vai dar uma resistência total de 210 ohms. Entenderam? Tudo bem? Sim, professor. Tudo. Tudo, prof. Você tá muda, professor. Vocês acham que eu tô falando demais? Me deixaram mudo. Não fui eu, Tô professor. muito ofendida. Nem eu, professor, não fui eu. Ah, louco, professora, não Oi? deixava, eu expulsava da turma. Se eu conseguisse identificar quem fez essa maldade. Nossa, tudo bem que eu tô falando bastante. Gente, todo mundo é suspeito, então vamos continuar. Então Manda tá. ela do grupo, professora. Oi? Tira do grupo. Não, O Bordum tem cara que faz isso. Ixi, mudou de novo. Mutou de novo. De novo, professora. Votaram de novo. E tem mais gente. porra, Ô, professora, tem como você cara. tirar a permissão. Cara, porra, meu. Como é que você me faz Tira a uma permissão, dessa? professora. Tira a permissão. Só não sei como faz, prof, mas Eu também Torne o não, mas eu... Hellis mortal. Gente, vocês não têm coração. Tudo bem, ó, vamos continuar, gente, que eu tenho que fechar a aula porque vai dar muito extensa, daí fica ruim para eu passar no YouTube. Então, senhores, ó, os exercícios que eu vou passar para vocês hoje são bem tranquilos, até porque eu falei que nem uma matraca. Então, ó, tem alguns exercícios de associação de resistores em série, bem sossegado. Amanhã vocês precisam participar da aula, que amanhã o assunto vai ficar um pouco mais complicado. Circuito em paralelo é difícil? Não, circuito paralelo é moleza, tá? Bem moleza, igual circuito em série. O que vai ser mais complicado? Quando eu juntar os dois. E amanhã eu vou fazer isso. Além de eu juntar os dois circuitos, amanhã também eu vou passar para o WhatsApp de vocês. Eu acho que eu vou passar pelo WhatsApp ou por e-mail. O que vocês preferem, gente? Melhor pelo WhatsApp, né? Sim. Isso. Melhor pelo WhatsApp. Eu vou passar para o WhatsApp da turma a folha, né? Eu vou passar em doc, se for possível, em PDF, tanto faz, na verdade. E, dentro do possível, eu vou pedir que vocês escrevam as respostas. Ai, mas professora, tem de marca X. Tem de marca X. Sempre eu faço com alguma equação de marca X, mas não tem problema. Você pode colocar só o enunciado, o número do exercício e a letra né? A resposta que você escolheu, não tem problema, se você não conseguir imprimir. Se conseguir imprimir, para mim seria bem melhor, mas esse documento, dentro das possibilidades, eu gostaria que vocês guardassem, se houver possibilidade, daí, quando a gente tiver um encontro presencial, eu gostaria que vocês me entregassem, tá bom? A nota, ela vai ser gerada agora, então, segunda-feira, quando vocês forem me entregar, eu já vou pedir uns dias, né, porque a turma é grande, eu vou corrigir um por um, e vou dar o feedback, que é o que me cobraram ali, alguns feedbacks hoje de manhã, mas daí desses que vocês mandam para o e-mail, eu consigo dar o feedback. Essa folha de exercício não pode ser mandada pelo WhatsApp, precisa ser mandada por e-mail. Gente, eu vou parar de gravar, porque já deu 2 horas de aula, tá bom? Eu vou parar de gravar, mas a gente continua conversando, eu não preciso sair. Pera. Parar a gravação. Parar de gravar.